Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. São Dom Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa ele aqui do ladinho. Bom, então hoje é o tema Ciência e Fé. Hoje que é o Dia dos Professores, até por conta disso que nós escolhemos essa data. E eu dividi essa live em introdução, parte 1, parte 2 e parte 3. Agora é a gente rezar para que o tempo seja suficiente para falar tudo que eu programei de falar, né? Então eu vou começar com uma introdução. Eu vou ler muita coisa, porque eu vou citar muita frase de cientista ou de santos, ou por isso que de vez em quando eu vou ter que ler alguma coisa. Então, primeira coisa, é a gente deixar bem claro que não existe oposição entre ciência e fé. Não existe essa oposição, mesmo porque Deus criou ambas. Então não tem como elas serem opostas se Deus criou a fé e Deus criou a ciência. Bom, além de não serem opostas, uma precisa da outra. Então, além de não existir uma oposição entre ciência e fé, ainda tem que existir uma harmonia entre elas. Por quê? Porque a ciência sem a fé, ela fica desumana, né? E aí tem uma frase que eu vou citar, que é o seguinte: a negação de Deus leva ao desprezo do homem. E é por isso que nós vemos uma ciência abortista, uma ciência relativista, uma ciência, né, que já não liga mais para o ser humano. Por quê? Porque a ciência, quando ela nega Deus, ela despreza aquilo que Deus criou de mais importante, que foi o ser humano, que é a coroa da criação. Então, a ciência ela não pode existir sem a fé. Só que também a fé ela não pode existir sem a ciência. Por quê? Porque quando a gente tem uma fé cega, né, que é o que a gente chama de fideísmo, ela também é prejudicial, porque nós nos tornamos pessoas fundamentalistas, místicos, né? Então tem que haver essa harmonia. A fé precisa da ciência e a ciência precisa da fé. Bom, e uma coisa que eu quero deixar claro ainda na introdução é que a igreja, ela jamais foi contra a ciência. Inclusive no Vaticano, é importante dizer isso, eles têm mais de 70 peritos, e esses peritos das mais diversas áreas, né? Eu vou ler aqui novamente. Nós temos peritos da área da cardiologia, da neurologia, da psiquiatria, da radiologia, da pediatria, etc, etc. Mais de 70 peritos, e esses peritos servem para quê? Para averiguar a autenticidade dos milagres, né? Às vezes a gente pensa assim que para canonizar um santo ou para beatificar, é um milagre, né? A gente inventa aqui qualquer coisa, finge que é um milagre, pronto, beatificou mais um. Missão cumprida. Não, não é assim, né? Eles, então, eles estudam profundamente cada caso, cada milagre, né? Eles querem saber se aquilo realmente é autêntico, é verdadeiro. Então, e outra coisa, né, que também prova que a igreja nunca foi contra a ciência. A própria igreja foi quem fundou a universidade. A Universidade de Bolonha, a Universidade de Oxford, tão falada aí, a Universidade de Oxford, foi fundada pela Igreja Católica, a Universidade de Sorbonne, na França. Então, diversas universidades, grandes universidades, renomadas aí, citadas até hoje, da onde sai um monte de ateu,
que vai militar contra a Igreja Católica, eles são, né, são frutos, né, de uma universidade que foi criada pela Igreja Católica. São filhos ingratos da Igreja Católica, porque foi ela quem nos deu todas essas grandes universidades que nós temos, né? Então, isso foi a introdução que eu gostaria de fazer para a gente começar a live propriamente dita. Então, deixar bem claro que ciência e fé, elas não são um oposto e, pelo contrário, se elas não coexistirem, se elas não viverem em harmonia, o negócio não vai para frente. Bom, feita essa consideração, eu vou começar com a primeira parte da live. E a primeira parte da live, eu vou falar sobre a relação entre ciência e igreja. Então, eu começo falando da relação entre ciência e igreja. Muitas vezes as pessoas têm uma visão muito errada de que esse povo cientista é tudo ateu, né? Porque eles são inteligentes. Ah, você acha, esse povo tão inteligente. Você acha que eles acreditam em Deus, né? Como se a ciência, né, como se acreditar em Deus fosse para aqueles que não têm inteligência, né? Ah, eu acredito em Deus, mas a hora que eu chego num patamar superior de conhecimento, aí eu já venci essa fase e paro de acreditar em Deus. Oi? Eu não preciso mais. Exatamente, eu não preciso mais. E isso é uma grande falácia, porque nós vamos ver que, infelizmente, existem sim muitos cientistas ateus, mas a maioria não é ateu. A grande maioria dos grandes cientistas da história, e aqui depois eu vou citar, né, de todas as épocas, pessoas que eram profundamente religiosos e que reconheceram a Deus. O que a gente vê, na verdade, é um orgulho, é uma soberba muito grande por parte de cientistas que se acham superiores a uma fé, né? Mas aqueles grandes cientistas que foram verdadeiramente bons e que eles não precisavam se achar, eles não precisavam desse complexo de inferioridade, eles tinham a humildade de reconhecer que, apesar de serem muito bons, existia alguém muito superior que criou aquilo tudo, né? Então, eu vou começar a falar sobre algumas das maravilhas que a ciência já descobriu. Algumas das maravilhas. Por exemplo, a ciência já descobriu que no espaço há mais de 100 bilhões de galáxias. Nós estamos aqui na nossa galáxia, Via Láctea, e mesmo assim ela não foi por inteira desvendada, né? No máximo que a gente foi ali foi na Lua, né? Os outros planetas, a gente está até hoje lutando para descobrir se tem vida, se não tem, Marte ali. Não, isso é um mundo muito pequeno, porque já descobriram que tem mais de 100 bilhões de galáxias além da nossa. O que mais que a ciência já conseguiu descobrir? Os cientistas já descobriram que no nosso corpo há cerca de 60 trilhões de células. E eles já conseguiram, com o microscópio, ampliar essa célula, cada célula, conseguiram já ampliar 1 milhão de vezes, né? Para descobrir a perfeição que é uma célula. No nosso sangue percorre diariamente cerca de 270 mil quilômetros. O nosso cérebro tem cerca de 28 bilhões de neurônios. O interior de uma estrela tem uma temperatura que chega a uma média de 20 milhões de graus Celsius. Pensa isso tudo. Agora pensa se há alguma possibilidade de isso ter sido criado por um acaso. Como querem dizer muitos aí, né? Ah, foi o acaso. O acaso seria capaz de fazer isso tudo. Então, assim, né? Os cientistas já conseguiram descobrir, por exemplo, 100 bilhões de galáxias. Eles já conseguiram descobrir que existe. Mas ninguém, pela ciência, conseguiu descobrir quem foi que fez isso. Ninguém. A ciência sozinha, ela não responde isso. A ciência sozinha, ela já evoluiu muito. Mas ninguém chega lá no princípio de quem criou aquilo tudo. E só a fé
é capaz de responder isso. E aí eu vou citar as frases, né? Frases de alguns grandes cientistas, né? E que acreditaram em Deus, e vou ler que frases que eles disseram. Primeiro eu vou citar Louis Pasteur, que foi o criador da vacina contra a raiva. Ele era profundamente católico e era de comunhão diária. Eu vou citar duas frases dele, que é o seguinte: a pouca ciência afasta de Deus, mas a muita ciência aproxima de Deus. Outra frase dele: quanto mais eu estudo a natureza, mais me maravilho com a obra do Criador. Depois, agora uma frase de Nicolau Copérnico, que foi o que descobriu o modelo heliocêntrico. E se der tempo, ainda nessa live eu vou citar, muito bem explicado no final, o caso Nicolau Copérnico, heliocentrismo, Galileu Galilei. Uma frase, então, do Nicolau Copérnico: tão grande é, sem dúvida, a obra do Sumo Pontífice. Agora uma frase de Albert Einstein: quando muitos começaram a dizer que ele era ateu, ele mesmo se defendeu dessa acusação e respondeu: a opinião de que eu sou ateu baseia-se sobre um grande equívoco. Charles Darwin, que muitas pessoas falam: eu não acredito em Deus, porque o Darwin ele já descobriu tudo pra gente. Aconteceu, foi uma evolução e não precisa acreditar em Deus, porque Darwin já resolveu todo o problema. Darwin, sobre essas afirmações, disse: nunca neguei a existência de Deus. Creio que a teoria da evolução é plenamente conciliável com a fé em Deus. Gente, isso é óbvio. Isso é óbvio, né? Eu preparando aqui para a live, eu li em algum lugar, eu não vou lembrar onde, que falava assim, né? Era uma comparação. Imagine que tinha um mágico, e aí ele consegue transformar um homem num porco. Todo mundo ia achar isso incrível, né? Nossa, que grande mágico, conseguiu transformar o homem num porco. Agora imagina que ele, em vez de transformar um homem num porco, ele fosse fazendo isso aos poucos. Ele primeiro colocasse as patinhas, depois ele colocasse o rabinho, rabicozinho, depois ele colocasse o focinho, e aí por fim ele transformasse num porco. Isso deixaria de ser mais surpreendente? Deixaria de ser surpreendente porque aconteceu aos poucos? De forma alguma, gente. Isso seria surpreendente do mesmo jeito, um mágico que conseguisse fazer isso, aos poucos transformar um homem no porco. Então, por que veio essa historinha? Para a gente entender o quê? Que tanto faz se houve uma evolução ou se Deus criou tudo de uma vez. Não faz diferença. Não tem diferença alguma. Se as coisas foram evoluindo aos poucos, até chegar onde está agora, ou se Deus criou tudo pronto e falou, faça assim, foi tudo pronto. Não importa. Surgiu do nada. É uma coisa maravilhosa, não tem explicação. Independente se aconteceu aos poucos ou não. E a igreja, ela não fala se isso aconteceu aos poucos ou não. Ela deixa isso a cargo, da ciência. Ela não se mete nisso, né? A igreja, a função da igreja é salvar as almas. Ela não quer dizer, será que houve uma evolução ou será que foi de uma... Gente, para a igreja isso não importa. O que importa, independente se foi de uma vez ou se foi aos poucos, o que a gente precisa saber é, Deus fez. Foi Deus que fez isso. Independente de qualquer coisa, né? E outro cientista aqui que eu queria citar é o Robert Jastrow. Ele é um dos ex-diretores da NASA. E ele citou uma frase brilhante, até coloquei no meu status esses dias. Ele fez essa frase aqui. O cientista escala as montanhas da ignorância. E quando se aproxima da rocha mais alta,
prestes a conquistar o cume, é saudado por teólogos que já lá estavam sentados há séculos. É impressionante essa frase vir de alguém que foi diretor da NASA. Ela não veio de um padre, ela não veio de um bispo, não veio de um papa. Ela veio de um cientista, um dos diretores da NASA. E ele teve essa humildade de reconhecer que o cientista vai, peleja, a hora que ele acha que ele descobriu alguma coisa, os teólogos já tinham falado sobre aquilo há mais de século, né? É fantástico isso. Além desses que eu mencionei, né? Eu mencionei o Louis Pasteur, o Nicolau Copérnico, Albert Einstein, Charles Darwin e esse Robert, que é um dos ex-diretores da NASA. Além de todos esses, né? Nós tivemos muitos outros cientistas que foram profundamente religiosos, como grifa, né? Quem estiver anotando essas informações, faz uma setinha, põe de marca-texto. Galileu Galilei. Estou pedindo para destacar esse nome porque tem uma visão, as pessoas têm uma visão equivocadíssima dele, né? E depois, se der tempo, se Deus quiser, eu vou mencionar mais sobre ele. Então, Galileu, Kepler, Newton, Kelvin, todos cientistas que nós estudamos aí nas nossas aulas de física. Eu que sou professora de física sempre menciono essas pessoas e muitos não sabem. Eram todos homens profundamente religiosos. Então, essa primeira parte era para falar a relação entre ciência e igreja, para falar de cientistas, pessoas que a gente estuda aí nas nossas aulas de física, grandes nomes que são muito conhecidos, mas que ninguém sabia, muitos não sabiam, que eles tinham uma profunda relação com a igreja. Essa foi a primeira parte. E agora eu entro na segunda parte. E a segunda parte é para falar sobre a relação entre igreja e ciência. Então, a primeira parte eu falei da relação com a ciência com a igreja. Agora, a segunda parte eu vou falar da igreja com a ciência. E eu vou começar a falar, então, sobre, né? Acho que eu não podia começar diferente, citando uma encíclica do nosso Papa Santo São João Paulo II. Ele escreveu uma encíclica chamada Fé e Razão. Uma encíclica fantástica, que eu recomendo a todos que estão assistindo essa live, que leiam, né, se não for para ler inteira, mas que procurem saber alguma coisa sobre essa encíclica. Ela está disponível gratuitamente no site do Vaticano, só digitar ali no Google, encíclica Fé e Razão, Vaticano, Papa João Paulo II, aparece ali, muito fácil de achar. E o Papa João Paulo II, São João Paulo II, começa a encíclica com essa frase que eu vou ler agora. A fé e a razão são duas asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. Gente, essa frase é linda demais. A fé e a razão são as duas asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. E aí eu vou ter que dar uma pausa para falar uma coisa. Ciência e fé, na verdade, é uma coisa só. Jesus Cristo, ele nos deixou ensinamento, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele usou pronomes definidos. Ele não usou eu sou um caminho, uma das tantas verdades e uma das tantas vidas. Não. Ele foi taxativo. Eu sou o caminho, o único caminho. Eu sou a verdade, a única verdade que existe. E eu sou a vida. Então, nós vemos o quê? Que Jesus é a verdade. Ou seja, todas as vezes que eu estudo, seja lá qual matéria, química, física, biologia, filosofia, matemática, não importa. Todas as vezes que eu estudo algo e eu começo a estudar profundamente, sem nenhum viés ideológico, estudar mesmo,
para conhecer a verdade, a minha finalidade, o meu ponto final, mesmo que eu não queira, é um só: chegar até Deus. Sempre vai ser isso. Todas as vezes que eu estudar e levar a sério uma vida intelectual, eu sempre vou chegar até Deus. E um exemplo que eu amo citar, sempre cito, é acerca dos 3 reis magos, lá que está lá nos evangelhos. Né? O que conta a Sagrada Escritura para nós? Ela fala o seguinte, que os 3 reis magos, eles estavam estudando os astros. Não fala que eles eram teólogos, não fala que eram padres, não fala nada disso. Fala que eles estudavam os astros. Então, o que eles eram? Eles eram físicos. Eles eram físicos. Bom, eles estavam estudando com o intuito de chegar à verdade. E aí, eles, estudando as estrelas, viram uma estrela diferenciada, seguiram a estrela e eles chegaram a Deus. Estudando física. Estudando física. Ou seja, nós vemos que sempre, quando nós buscamos a verdade e com humildade, sem a gente querer achar que a gente é melhor do que Deus, sem a gente querer que a ciência basta a si mesmo, o caminho fato ali, ó, que todo mundo vai chegar, é Deus. É por isso até que tantos cientistas, tantos, eram profundamente religiosos. Porque estudando química, chegou à verdade. Estudando física, chegou à verdade. Estudando biologia, chegou à verdade. Porque a verdade é uma só. A verdade é Deus. Independente da área que você escolher, o final é o mesmo. Né? Então é muito bonito ver isso, né? E o Papa deixa isso muito bem claro nessa encíclica, Fé e Razão. A fé e a razão são as 2 asas com as quais o espírito humano alça o voo para contemplar a verdade, que é Deus. E aí agora eu começo a citar diversos padres, bispos, papas e leigos consagrados que fizeram grandes contribuições para a ciência. Inclusive, somos gratos a eles até hoje, por muito do legado que deixaram. E aí agora eu vou começar. Eu tive que cortar um monte, porque a lista é imensa. E aí eu tive que escolher alguns que eu achei mais importante. Então, o primeiro que eu vou citar, São Silvestre II. O São Silvestre II foi Papa, foi o primeiro Papa francês que nós tivemos. Ele era matemático e foi um dos primeiros divulgadores dos numerais indo-arábicos. Depois, um outro chamado Guido Arezzo. Ele foi um monge na Idade Média, um monge medieval, criou o tetragrama e batizou as notas musicais. Foi ele que deu os nomes para as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol. E esses nomes, ele se baseou nas primeiras sílabas de um hino em latim dedicado a São João Batista. Ele pegou esse hino e a partir das iniciais das sílabas, ele criou dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Depois nós temos Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno é um santo doutor da igreja, sacerdote dominicano, foi bispo e ele descobriu o elemento 18 da tabela periódica, que é o arsênio. E aí eu vou ter que dar uma pausa, já que eu falei de tabela periódica, para uma outra informação muito bonita, que o cara que estruturou a tabela periódica, o Mendeleev, quando ele estruturou a tabela periódica, ele colocou por ordem crescente, né, de número atômico, né, o raio atômico. Quando a gente estuda em química, a gente vê que existe uma sequência de raio. Ele colocou numa ordem certinha.
E alguns quadradinhos da tabela periódica ele deixou em branco, não colocou nada. E aí, quando vieram perguntar para ele, ô Mendeleev, mas por que você deixou quadrado em branco aqui na tabela periódica? Ele respondeu, eu deixei em branco porque esses elementos ainda não foram descobertos, mas eu tenho certeza que eles ainda serão descobertos, porque Deus Todo-Poderoso, que criou tudo de forma tão ordenada, ele não ia cometer a falha de deixar um elemento aqui faltando. Porque ele percebeu pelo raio, por exemplo, sei lá, do 12 ia para o 14. Ele falou, não pode, tem que ter um 13. Mas é porque a gente ainda não descobriu mais Deus. Ele que é tão perfeito, ele não ia deixar faltar. E aí por isso que ele foi deixando em branco alguns elementos. E, por incrível que pareça, foram descobertos esses elementos. Hoje em dia a tabela periódica ela é completa, porque realmente descobriram os elementos que faltavam, provando mais uma vez que Deus é um ser perfeitíssimo, que criou tudo de forma ordenada e que nada está desordenado na natureza. A única coisa que é desordenada é o ser humano por causa do pecado original. Tudo que Deus criou é ordenado, é fantástico a criação. Fantástico, né? E aí, voltando agora, né? Então, citei o Santo Alberto Magno, que descobriu o elemento 18 da tabela periódica. E aí tem um outro, que é o Nicolau Oresme. Ele foi teólogo, foi bispo de Lisieux, e ele descobriu a refração da luz. Uma matéria que a gente estuda tanto aí na escola, em física, estudamos aí a refração. Ele era um teólogo bispo de Lisieux. Foi ele quem descobriu. Depois, eu vou mencionar aqui Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico era matemático, astrônomo e pai da teoria heliocêntrica. Então, foi ele o primeiro a falar que o Sol é que ficava no centro e não a Terra. Mas aí, se der tempo, a hora que eu for falar do caso do Galileu Galilei, eu volto no Nicolau Copérnico. Uma outra observação que eu queria falar sobre ele. Alguns dizem que ele era sacerdote, outros dizem que não, que ele era um cônego consagrado, um frei consagrado que não recebeu o sacramento da ordem. Mas independente se ele foi padre propriamente dito ou se ele era só um monge, um frei, a gente vê que era uma pessoa religiosa, era uma pessoa da Igreja Católica mesmo e fez essa descoberta. Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar, não só sobre o Nicolau. O Nicolau é apenas um que eu vou citar como exemplo, mas todos eles tinham coisas parecidas com isso. É o que o Nicolau, além de ser matemático e astrônomo, ele era jurista, político, líder militar, diplomata, economista. E isso é um outro assunto que rende uma live toda, mas eu gostaria de comentar, é como é triste hoje em dia essa moçada assim, eu sou de humanas, eu sou de exata, não, eu sou biológica, não, eu sou de humanas, por isso que eu não sei a tabuada, porque eu sou de humanas, né? Não, eu sou de exatas, por isso que eu não sei escrever um parágrafo decentemente, porque eu sou de exatas, né? E a gente vê que isso é uma tristeza moderna agora, porque nunca foi assim, né? É por isso que hoje em dia não existe mais gênio, não tem mais gênio. Por quê? Porque o conhecimento agora é fragmentado, como se fosse coisa separada. Gente, conhecimento é uma coisa só. O tanto que física e filosofia estão relacionados, matemática e filosofia. Gente, e assim, sabe, eu sou professora de exatas, com muita sinceridade, eu não gosto de filosofia. Não gosto. Acho que foi um trauma aí que eu tive na minha formação acadêmica, né, na minha formação escolar, mas hoje eu entendo, gente, está totalmente relacionado. É totalmente relacionado. Então, assim, mesmo que eu não goste, a gente tem que se... Pode falar. Tanto é que o cara lá do plano cartesiano, que agora é o René Descartes, né? René Descartes.
É, ele era matemático, né? Que ele criou essa questão do plano cartesiano e filósofo. Sim, quantos? Quantos, meu Deus? Olha, Pitágoras criou o teorema de Pitágoras da matemática, era filósofo, e tantos. Você viu um Leonardo da Vinci, por exemplo, aquele homem era tudo. Era geólogo, era botânico, escrevia, escultor, pintor, era tudo. Né? E É, tinha hoje é muito triste. o verdadeiro amor à sabedoria, né? Exatamente. É o que significa filosofia, né? Filosofia. Amor e sabedoria. É. A gente não pode fragmentar o conhecimento. Mesmo que a gente não goste muito, a gente tem que se esforçar para estudar. É importante, né? Isso é um outro tema aí que daria para fazer uma live toda, mas vamos tocar aqui, senão não termina. Outros que eu gostaria de citar, né? Francesco Maria Grimaldi. Era um padre jesuíta italiano, físico, matemático, e ele foi o pioneiro nos estudos sobre a difração da luz. Físico também, né? Depois, Giovanni Battista, também era sacerdote jesuíta, foi o primeiro a medir a aceleração de um corpo em queda livre e é reconhecido como o pioneiro da astronomia lunar. Depois, Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Ele era padre e foi um dos precursores da aviação. E por causa dele, hoje em dia, a Força Aérea Brasileira, a FAB, né, concede todos os anos a pessoas que prestaram serviços importantes para a aeronáutica um prêmio chamado Medalha Bartolomeu de Gusmão, em homenagem a esse padre. Depois, Luigi Galvani foi o que deu origem ao galvanômetro, que a gente estuda em elétrica, na física, pilha galvanizada, que a gente estuda em química. Ele era um leigo, esse não era padre. Ele era, inclusive, casado, é bonitinha a história dele. Ele conheceu, antes de ser a esposa dele, a moça era companheira de estudos e de orações. Companheiro de estudo e de prece dele. E aí, por fim, ele acabou se apaixonando, se casou, mas embora fosse casado, ele se consagrou como leigo franciscano. Ele era leigo consagrado. E ele fez um voto, além de tudo, além de ter descoberto o galvanômetro, né? Além de ser físico, ele era médico. E ele fez um voto. E o voto dele era de usar a medicina para aliviar os sofrimentos das pessoas. Aí pode ser o intercessor aí do pessoal que é medicina, dos médicos. Então, Luigi Galvani. Depois a gente pode citar também o Gregor Mendel, que era um agostiniano, ele era monge, Santo Agostinho. Austríaco, ele é o pai da genética. Foi ele que legou ao mundo, né, as leis de Mendel. Esse é um que na escola costumam avisar que era padre, né? Normalmente eles falam que ele era monge. Acho que é o único aqui até agora que eles costumam mencionar que era monge, porque o resto eles não falam nada, né? A maioria das vezes. Depois tem aqui o James Maselwani. Todos os anos, a União Geofísica Americana concede a medalha James Maselwani a um cientista de até 36 anos de idade que tenha prestado contribuições significativas à geofísica. O nome da medalha é uma homenagem a esse padre jesuíta, que se dedicou com grande empenho à formação de jovens cientistas que contribuíssem com o progresso da humanidade. Então é outro aí, igual eu falei do Bartolomeu Lourenço de Gusmão, também virou nome de medalha. Aí, prêmio, né, para as pessoas. Também era padre. Esse era padre jesuíta. Muitos jesuítas aqui a gente vê, né? Depois tem o Georges Lamaitre.
esse padre foi o padre que descobriu a teoria do Big Bang, que muitas pessoas, eu acredito no Big Bang, por isso que eu não acredito em Deus. Porque para que existe Deus? Foi o Big Bang que criou o mundo. Cara, Big Bang, quem falou de Big Bang foi um padre. O que você está falando? Né? As pessoas não têm noção do que falam, né? A gente, né? Ah, mas e o que a igreja fala? A igreja fala que houve Big Bang ou não? Gente, a igreja não fala nada. Se houve um Big Bang, se houve, foi Deus que quis que houvesse. Se não houve, se foi por outra forma, se foi explosão, se não foi, independente disso, a igreja deixa na mão da ciência. Ciência, estude. A única coisa que a gente fala, independente do que aconteceu, foi Deus quem fez, né? Aí depois, o último aqui que eu vou citar é o Benedetto Castelli. É, o cara fantástico. Esse eu deixei por último de propósito. Eu coloquei por ordem cronológica. Desde o século I, o último que eu falei, que é o George aqui, é de 1900, morreu em 1966. Mas o Benedetto Castelli, ele é lá de 1500, mas eu quis deixar ele por último porque eu achei ele muito fantástico. O cara descobriu a Austrália muito antes dela ser descoberta. Ele já falava, tem um continente lá. E o galera falava, não, viagem. Ele descobriu sem ir lá. Porque depois, quem descobriu foram os navegadores, né? Ele descobriu muito antes sem ir lá, por cálculo físico. Descobriu a Austrália. Ele foi nada mais, nada menos que o professor do Torricelli. O Torricelli, para quem não sabe, é o cara da física que a gente estuda a equação de Torricelli lá no movimento uniformemente variado. Ele foi o professor do Torricelli. Só que ele foi aluno. Ele foi o professor do Torricelli e ele foi aluno do Galileu Galilei. Só que depois de ter sido aluno dele, depois que já tinha se formado, né, ele era padre, esse Benedetto aqui, o Galileu Galilei pediu para que esse padre fosse, que era o aluno dele, né, ex-aluno, fosse o diretor espiritual do Galileu Galilei. E aí eu gostaria de citar aqui, até fazer propaganda aqui, ó. Eu me baseei para fazer essa live nesse livro aqui, Cientistas de Batina, excelente. E me baseei também nesse livro aqui do professor Felipe Aquino, ó, Ciência e Fé em Harmonia. Tá joia? Mas aí eu gostaria de ler esse Benedetto aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Retornando a Roma, depois que ele foi visitar o Galileu, tá contando aqui. Retornando a Roma, o padre Castelli manteve intenso contato epistolar com um amigo, ou seja, trocava carta, que o definiu como, definiu quem? O Galileu Galilei, como homem de toda ciência, cheio de virtude, religião e santidade. E celebrava a missa todos os dias na intenção do amigo, até a sua morte, ocorrida em abril de 1643. Ou seja, né, é muito bonito isso aqui, né? Galileu Galilei era um homem profundamente religioso, cheio de virtude, religião e santidade. E esse padre, ex-aluno dele, celebrava a missa todos os dias na intenção do Galileu Galilei, que tinha chamado ele para ser o diretor espiritual. E aí, nesse contexto, que eu entro na terceira e última parte da live, que é o caso do Galileu Galilei, que infelizmente é muito mal interpretada, não sei se por ignorância ou por malícia mesmo, né? Que falam que Galileu Galilei foi uma pessoa que afrontou a Igreja Católica, que o Galileu ele se revoltou. A impressão que dá pra gente é que ele era quase um militante ateu e que foi rebelde e que estava incentivando as pessoas a irem contra a igreja
e morreu queimado na fogueira porque era herege condenado pela Inquisição. Então vamos entender direitinho o caso Galileu Galilei, que é o que eu vou falar então para a gente fechar a nossa live de hoje sobre ciência e fé. Bom, primeiramente, vamos lá em Aristóteles, né? Eu vou voltar lá, mas eu prometo que eu vou ser breve. Aristóteles, ele, filósofo, ele chegou na conclusão de que a Terra estava no centro do universo, que foi o chamado modelo geocêntrico. Então, Aristóteles foi o primeiro que falou sobre isso. Então, ele acreditava que a Terra estava no centro e todos os outros planetas, todos os outros astros orbitavam em volta da Terra. Tá, isso muito antes de Cristo. Depois de muitos anos, veio um outro cara chamado Ptolomeu. O Ptolomeu, estudando as teses de Aristóteles, confirmou que ele estava correto e disse: Aristóteles está correto. Realmente, a Terra fica no centro do universo. Só que aí o Ptolomeu já é depois de Cristo, já é na era cristã. E a Igreja Católica analisou esses estudos do Ptolomeu e que confirmava o que Aristóteles tinha dito, e a Igreja Católica adotou isso como uma crença. E falou, poxa, faz sentido. Tanto é que tem um salmo aqui, cadê? Salmo 103, na Sagrada Escritura, que fala: firmaste a terra sobre suas bases para ficar imóvel pelos séculos eternos. Então, como que a igreja interpretou isso? Bom, firmaste a terra para ficar imóvel. Uai, então quer dizer o quê? Colocou a terra para ela ficar parada e tudo gira em torno dela. Uai, então faz sentido o que Ptolomeu falou. Vamos acreditar nisso aí. Mesmo porque é o que eu falei, a igreja não tem pretensões científicas, nunca teve. A função da igreja é salvar almas. Então, o Ptolomeu falou, parecia que fazia sentido, baseado nesse salmo e até no outro livro de Josué. A igreja falou, bacana isso. Só que a igreja nunca fechou isso taxativamente. Ela deixou isso aberto. Tanto é que, anos depois, quem foi que falou o contrário? Quem foi que falou que o Sol estava no centro? Um padre. Qual padre? O Nicolau Copérnico. Aquele que eu falei, já mencionei aqui, que era uma pessoa extremamente religiosa, que existe a dúvida se ele foi ordenado ou se ele era frei, né? Que até citei frase dele aqui, tão grande é sem dúvida a obra do Sumo Pontífice, enfim. Ele foi o que pela primeira vez falou, olha, gente, eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que é o Sol que está no meio e todos os astros orbitam em volta. Bom, ele jogou a tese dele. O que a igreja fez? A igreja não fez nada. A igreja não tem pretensões científicas. Ela viu aquilo e falou, uai, vamos estudar mais sobre isso então. A igreja não foi contra. Tem gente que fala, a igreja é contra o heliocentrismo. Que isso? Foi um padre que falou isso primeiro, gente. Né? Então, a igreja falou, vamos aguardar e ver que vamos chegar, né? Vamos aguardar. Tudo bem. Depois de um tempo, veio então o Galileu Galilei. Galileu Galilei não era um rebelde, ateu, militante contra a igreja. Acabei de mencionar ele aqui. Ele era profundamente católico. Profundamente católico. E ele tinha até um diretor espiritual que era esse padre aqui que eu citei. Que foi o professor do Torricelli. Então, quer dizer, ele era uma pessoa católico, era uma pessoa, não tinha nenhuma intenção de confrontar a igreja. Ele começou a estudar e quando ele foi estudando a tese de Aristóteles, de Ptolomeu e do padre Nicolau Copérnico, ele chegou à conclusão, pelos cálculos dele, mas eram cálculos imprecisos, que tudo indicava que o Nicolau Copérnico estava certo e que, de fato, o Sol é que ficava no centro. Ele falou, bom, é isso. Só que o Galileu ele não chegou num resultado exato, numa certeza absoluta.
Não chegou. Mas qual foi o erro do Galileu? Que foi o que fez ele ter problema com a igreja. Foi exatamente isso. Ele começou, então, a querer alterar frases da Sagrada Escritura para que aquele pensamento heliocêntrico batesse, né? Ele queria transformar, igual eu citei o Salmo 103 aqui, né? Firmaste a terra sobre as suas bases para ficar imóvel pelos séculos eternos. E a outra passagem de Josué aqui que fala também que Deus parou o sol, que estava em volta, não sei o que tem. Então, o Galileu Galilei, ele começou a alterar passagens da Escritura por conta própria, né? A base aí do protestantismo, né? De querer alterar. E aí a igreja foi contra. Então foi isso que a igreja foi contra. Ela nunca foi contra o modelo heliocêntrico, tanto é que quem inventou foi um padre, um frei, seja lá o que for, o Nicolau Copérnico. E aí, então, a igreja chamou ele e pediu para ele se retratar com relação à alteração que ele havia feito das Sagradas Escrituras. Isso tem que ficar muito bem claro, porque isso é uma coisa muito distorcida. E aí ele não se retratou. Ele falou, não, é isso mesmo, não sei o que tem. E a igreja falou, não, mas isso é inadmissível. Uma pessoa católica continuar na igreja católica mudando o sentido da Sagrada Escritura. Isso é protestantismo. Isso é uma heresia. Você quer interpretar do seu jeito, então você sai da igreja católica. Ficar aqui na igreja católica, você não pode querer mudar o texto bíblico, o texto sagrado. E aí ele não se retratou. E por isso, ele foi condenado ao Tribunal do Santo Ofício. Outra coisa que tem que ser falada. Tribunal do Santo Ofício era um tribunal da Igreja Católica para julgar católicos. Isso é uma coisa também super distorcida, né? É até engraçado de ver, né? As pessoas acham que o Tribunal do Santo Ofício saía condenando todo mundo. Gente, era um tribunal católico para julgar pessoas católicas. Cara, se ele não quisesse ser julgado pelo Tribunal do Santo Ofício, ele saía da Igreja Católica e pronto. Mas o Galileu Galilei bateu o pé que quis continuar católico e quis continuar com essa ideia que a igreja considerou heresia. Aí ele foi condenado pelo Tribunal do Santo Ofício, que é a Inquisição. Aí muitos também já pensam, né? Falou Inquisição, o que vem a primeira coisa na mente? Fogueira. Todo mundo pensa que todo mundo que era condenado pela Inquisição era queimado na fogueira. Isso também não é verdade. Não é verdade. A fogueira era uma das tantas penas que o Tribunal do Santo Ofício tinha. Era a pena mais grave de todas. Né? Outra coisa que também é distorcida. Pode falar, pode falar. É que eles tentavam evitar. Exatamente. E outra coisa que é falado muito errado também é que existia tortura. Não existia tortura. Eles queimavam justamente para que não houvesse derramamento de sangue. Então, esse negócio de que a igreja ficava arrancando unha, arrancava dedo, arrancava não sei o quê, essas torturas aí nunca existiam. Né? Não existia derramamento de sangue. A pena máxima era a pena de morte. A pena de morte era feita na fogueira justamente para que não houvesse derramamento de sangue. Era justamente por isso que era o fogo. Mas essa era a pena mais grave e mais rara de se ter. A pena do Galileu Galilei, inclusive, não foi a fogueira. Foi prisão domiciliar. E o Galileu Galilei morreu de velhice. Ele não morreu queimado. Não morreu queimado. Não morreu queimado na fogueira. Morreu de velhice. Né? Então, isso também é um ponto bacana de falar aqui. Né? Então, que a Igreja Católica nunca foi contra o heliocentrismo, mesmo porque quem descobriu foi um padre. E que esse caso Galileu Galilei aí não foi por conta da defesa do heliocentrismo, e sim por todo o fato que envolveu isso, né? Foi com relação à Sagrada Escritura. Bom, eu acho que mais ou menos era isso que eu gostaria de falar, né? Concluindo, então, não existe nunca existiu oposição entre fé
e, e ciência, nunca que a igreja foi contra a ciência e nunca que os cientistas de verdade, grandes cientistas, como eu mencionei aqui, foram contra a igreja, né? Cientistas aqui, vários, extremamente católicos, Kepler, Newton, Kelvin, Galileu, Einstein, Nicolau Copérnico, Pasteur, vários, né? Então, é isso, certo? Se alguém aí quiser fazer alguma pergunta, ou depois me chamar lá no... Ó, quem tá aí? Grande Fábio. Ô, professor, feliz dia dos professores para o Senhor. Muito obrigado pela presença aí. Professores de novo. Sim. Ô, Thaís, grande professor aí. Oi, pois não, fala. Uma coisa que eu achei interessante também nesse livro, Cientistas de Batina, que eu já li ele também, que eu não vou lembrar... Deixar aqui fazer propaganda quando você fala. Mas fala de várias vezes, assim, de alguns, assim, que eram padres, e fala assim, ele se dedicava tal, mas ele, sei lá, atendia confissões, celebrava a missa, fazia suas orações, assim, eles sempre souberam muito bem harmonizar, né, tudo. Claro. Exatamente, muito bem falado. Né? Que a gente pensa, né? Por exemplo, aqui o Mendel, né? Que foi o descobridor da genética, o padre Gregor Mendel. Então certo, ele só ficava o dia inteiro lá. Obrigada, viu, Fábio? Ficava lá o dia todo só estudando genética. Não, ele era padre, celebrava a missa, ele atendia confissão, ele tinha sua vida de oração. Assim como todos os outros aqui. Mas Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno descobriu um dos elementos da tabela periódica. O cara é doutor da igreja, um bispo fantástico. Fantástico. Então, assim, nunca existiu. Também aí nesse livro, não fala? Papa, sim. São Silvestre II foi papa. Então não existe isso, né? Ou eu estudo ou eu rezo. Pelo contrário. Rezando que a gente consegue a iluminação necessária para a gente conseguir chegar à verdade que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente quer chegar à verdade, então, não importa se você escolhe o lado da biologia, da química, da física, a verdade é uma só. E é Deus. Bom, é isso. Então, queria agradecer a todos aí que participaram, todos que nos assistiram. Essa live também ela vai ficar salva, depois a gente vai publicar lá no YouTube, caso alguém quiser compartilhar com alguém. Certo? Tiver algum amigo ateu aí na faculdade, né? Às vezes começou a fazer física, tá no primeiro ano, já vira ateu porque acha que é mais importante do que Deus. Compartilha aí com essas pessoas que vai ajudar bastante. Certo? Quer falar mais alguma coisa, Eriquinha? Fala. Lembrando que essa foi mais uma live da série, né, de lives sobre educação, né? A terceira. Vamos fazer propaganda. Sim, é isso que eu tô falando. Para quem ficou curioso aí dessa questão da Inquisição, tem mais, né? Nossa, verdade. Quinta-feira que vem, nós temos uma live excelente com um professor de história fenomenal, que é o Edmilson Cruz. E ele vai falar sobre... O título da live é Histórias que a Escola Não Te Contou. E aí ele vai falar sobre Inquisição, Cruzada, a vinda dos portugueses para o Brasil, que também é uma coisa super desconstruída. Muito boa a live. O professor Edmilson Cruz é fenomenal. Nós tivemos uma graça muito grande de conseguir essa live com ele, então vocês aproveitem, assistam, porque não é muito fácil conseguir uma live com ele, não. Excelente mesmo, muito bom. Certo? Vamos rezar, então, uma Ave Maria, agradecendo por essa live de hoje. Quero pedir especialmente por todos os ateus, tanto os ateus de física, principalmente física, né? É um curso que tem muito ateu, infelizmente, muitos professores ateus. Então, quero rezar essa Ave Maria especialmente para eles, para que sejam iluminados não só pela luz natural da razão, mas também sejam iluminados pela luz sobrenatural da graça. Porque é com essas duas luzes que a gente consegue chegar à verdade. Vamos lá. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sim, nós já tivemos outras 2 lives, uma sobre português, a desconstrução do gênero, desconstrução da gramática, né? E a desconstrução do gênero também, semana passada, e na semana retrasada uma sobre o que a igreja fala sobre educação, tá lá no YouTube também. Tá certo, gente? É isso aí, então. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Muito obrigada. E é isso. Que Deus abençoe muito e Santa Zé e São Luís Martã intercedam a Deus aí por vocês. Tchau, Eriquinha. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada, Thaís. Boa noite a Com todos. Deus. Tchau. Noite.